E aqui a gente vai começar a nossa live. Eu tenho aqui uma bisnaguinha para a gente vai começar com um exemplo legal para vocês entenderem, para ficar bem didático, né? Então eu vou comer aqui essa linda e gostosa bisnaguinha da Laís. A Laís que gosta da bisnaguinha, a bisnaguinha dela. Bisnaguinha boa. Comi a bisnaguinha. Então, nós vamos nos alimentar. E quando nós nos alimentamos, esse alimento ele vai ser degradado. Então a gente já começou na mastigação a diminuir o tamanho desse alimento. E quando ele chega aqui no estômago, ele vai sofrer a ação do ácido do estômago. E vai começar a quebrar um pouquinho as proteínas. E aquele alimento vai começar a ficar menor. E conforme o alimento ele vai ficando menor, ele chega no intestino. E no intestino a gente tem a absorção dos nutrientes. Só que a gente não vai absorver uma bisnaguinha, a gente vai absorver moléculas pequenas. No caso de açúcares, a gente vai formar glicose, que a glicose é um açúcar mais pequeno que consegue ser absorvido. Lembrando que a absorção é a passagem do local de administração, no caso dos medicamentos, quando a gente fala de medicamentos, até a corrente sanguínea. E com os alimentos é a mesma coisa, é a passagem para a corrente sanguínea, porque esse alimento precisa chegar na corrente sanguínea. Então aqui eu falei para vocês que vai virar glicose. A glicose é um açúcar quebrado, um açúcar pequenininho. E vamos dizer que aqui seja uma molécula de glicose. E ela está lá, circulando bonitinha pela nossa corrente sanguínea. Que a corrente sanguínea é por onde os nutrientes passam, é por onde eles vão circular para chegar nos tecidos. Então, a glicose está passando bonitinho aqui que a gente comeu, vai passeando, 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 até que ela pode ir para os nossos tecidos. E nos tecidos, ela precisa entrar dentro da célula. Por quê? Porque de nada adianta eu ter o açúcar aqui fora se não entra dentro da célula. É dentro da célula que o açúcar vai gerar energia. Agora, antes de eu explicar como que o açúcar entra dentro da célula, tem uma outra coisa muito importante que eu preciso falar para vocês. Independente de eu estar alimentado ou de eu não estar alimentado, aqui na corrente sanguínea a gente sempre vai ter um pouco de açúcar. Então, mesmo num estado de jejum, que é um estado onde eu estou sem me alimentar, na minha corrente sanguínea eu tenho açúcar. O açúcar está circulando, porque ele é fonte de energia. O açúcar não pode ficar zerado. E a quantidade que eu tenho que ter de açúcar no sangue em condições de jejum é mais ou menos de 70 a 100 miligramas por decilitro, ou seja, é uma quantidade que é normal e é necessária para que o nosso corpo consiga ali fazer as atividades. A gente não pode ficar sem açúcar, sem glicose no sangue. É normal que a gente tenha um pouco de açúcar. Agora, se esse açúcar ele entrasse totalmente na célula, se não tivesse nenhum controle, o que iria acontecer? Iria zerar o açúcar que a gente tem na corrente sanguínea, porque o açúcar está aqui, a glicose está andando aqui pela corrente sanguínea. Ela chegou no tecido. Se ela simplesmente saísse entrando em todas as células sem nenhum tipo de controle, a gente uma hora ficaria sem açúcar e isso também pode ser muito ruim. Então o nosso corpo tem mecanismos de controle. Para quê? Para controlar a quantidade de açúcar que entra dentro da célula. E daí eu já tenho uma pergunta para vocês. Vocês sabem qual que é o hormônio que o nosso corpo libera que ajuda o açúcar a entrar dentro da célula? Então eu vou esperar para ver se vocês acertam essa pergunta. Então coloquem aqui nos comentários qual que é o hormônio que o nosso corpo produz que vai ajudar esse açúcar a entrar dentro da célula. Principalmente ali tecido muscular e tecido adiposo. Enquanto vocês vão colocando a resposta, eu vou preparando aqui já a
próxima etapa que a gente vai explicar para vocês e também dar uma olhadinha nos comentários. Fiquem à vontade, participem bastante. Quanto mais vocês participarem, mais vocês aprendem, mais legal fica a live e a gente aprende junto. Se errar, não tem problema. 2021 tá para isso mesmo, pra gente aprender. Hoje vai ter muita coisa legal que a gente vai falar. Vou dar aqui mais uma boa noite para quem chegou. A Lulis está aí, uma ótima noite, Lulis. Minha mãe está aí, Dona Clélia, boa noite. Sandra Siqueira também está aí, a Alessandra, a Silvana Gui, se eu não me engano, ela é proprietária de uma drogaria. Uma ótima noite para você, que bom que você está presente. E aí, pessoal? Qual é o hormônio que ajuda o açúcar a entrar dentro da célula? Vamos ver se vocês vão acertar, hein? Isso aqui é muito importante para a gente entender, porque a partir disso vai ficar muito mais fácil a gente compreender o mecanismo de ação, a gente compreender os tipos de... não vou dar a resposta, né? Vou esperar um pouquinho para ver se vocês acertam. Eu vi que bastante gente já colocou aqui. O Felipe Gaspar falou, manda um abraço para Manaus, um abraço enorme para Manaus. Vocês são muito especiais, eu quero um dia ter o prazer de conhecer Manaus. O Felipe tinha falado mesmo, eu não posso perder essa live de insulinas, é um tema que eu quero aprender bastante. E vamos ver a resposta de vocês. A Adriana falou insulina. O Carlinhos também, a Silvana, o Bruno, a Lulis, o Dijan. Todo mundo falando insulina. Ou todo mundo errou, ou todo mundo acertou. Mas, felizmente, todos acertaram e estão de parabéns. O hormônio que ajuda o açúcar a entrar dentro da célula é a insulina. E daí tem um ponto importante que a gente precisa saber, que é o seguinte. O próprio aumento de açúcar na corrente sanguínea vai estimular o pâncreas, porque o pâncreas também vai detectar esse aumento de açúcar, de glicemia, e o pâncreas libera o hormônio insulina. Então a insulina é um hormônio, e para vocês entenderem um pouco mais de facilidade, imagine que ela como se ela fosse uma chave. Ela vai abrir a célula, principalmente a muscular e a adiposa, para que o açúcar, a glicose, entre dentro da célula. Então aqui eu tenho a insulina para vocês. Eu fiz assim, por quê? Deixa eu dar uma explicação. A insulina, ela é um hormônio, e ele é feito a partir de proteína, então ela é uma proteína. E a proteína ela é feita a partir da combinação de aminoácidos. Então uma sequência de aminoácidos forma uma proteína. E no caso da insulina, o que acontece com ela? Ela vai se ligar em seu receptor na célula. É claro, não é necessariamente assim, tá, pessoal? E são 51 aminoácidos que formam a insulina. Só que ela dobra e tudo mais, é mais bonitinho. Então ela vai se ligar. Conforme a insulina se liga em seu receptor, olha só que bacana, ela ativa esse receptor. E esse receptor específico de insulina, isso acontece através de reações químicas, aqui com esse receptor ocorrem interações, faz com que aqui dentro da célula a gente tem um canal para a entrada da glicose. Só que esse canal normalmente ele não fica expresso, ele fica aqui dentro. E conforme a insulina ela se liga em seu receptor, ela faz o quê? Ela ajuda na translocação desse canal. Uma vez que esse canal está exposto, o açúcar consegue entrar. Isso não é muito bacana? O corpo humano não é maravilhoso? Quando a gente entende assim, a fisiologia, como é que funciona, não fica tudo muito mais fácil, não fica muito mais bacana? Então tudo acontece em sequência. Então a insulina ela vem, ela se liga, ela ativa esse receptor. E uma vez que ele é ativado, a gente tem a translocação desse canal aqui, por onde vai entrar o açúcar. E especificamente no tecido muscular e adiposo, esse canal aqui se chama glúteo.
especificamente é o GLUT4. Então o açúcar ele vem e ele entra. Então por isso que a gente não fica com açúcar em excesso na corrente sanguínea. Uma vez que eu me alimentei, é normal que aquele açúcar aqui no sangue aumente. Então eu vou ter no início uma elevação da quantidade de açúcar na corrente sanguínea. Só que com o tempo, devido à ação da insulina, esse açúcar ele vai saindo e ele vai entrando dentro das células, até que a gente, num determinado momento, volte àquela normalidade, que é de 70 a 100. Viu só como é fácil? Viu só como é tranquilo? E tem mais, e tem muito mais para a gente falar hoje. Se vocês estão gostando, já vão colocando aqui nos comentários se estão gostando, se está ficando legal, deixando as dúvidas de vocês, que essa aula é especialmente para todos vocês. A insulina, como eu mostrei aqui para vocês, é o hormônio que vai fazer toda essa parte. Ela faz outras coisas, mas principalmente da retirada do açúcar que está na corrente sanguínea para as nossas células. O que acontece? Algumas pessoas podem ter deficiência na produção da insulina ou uma resistência nos seus receptores de insulina. Pode acontecer as duas coisas. Ou o corpo produz menos insulina, ou tem uma resistência no seu receptor. Então, se a gente parar para pensar, se o corpo produz menos insulina, ou se esse receptor não está funcionando tão bem, vai acontecer da gente ter uma captação menor de açúcar. Porque quem vai determinar que o açúcar entre na célula é essa combinação. Uma vez que a gente tem um problema na insulina ou uma resistência ao seu receptor, o açúcar vai ficar acumulado aqui. E ele pode ir acumulando, 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 e é aquilo que a gente chama de diabetes. E o diabetes ele pode acontecer de uma maneira mais aguda ou de uma maneira lenta, de uma maneira crônica. O que seria um diabetes que acontece de uma maneira mais aguda? Seria, por exemplo, no diabetes tipo 1. No diabetes tipo 1 é uma doença autoimune, onde o nosso corpo, o pâncreas, ele para de produzir insulina. E se o corpo para totalmente de produzir insulina, o paciente vai estar em sérios problemas. E existe também o diabetes tipo 2, que também é importante, mas ele acontece de maneira crônica. Por quê? Porque esse problema na insulina, de produzir menos ou de ter uma resistência em seu receptor, acontece no longo prazo. São anos e anos e o corpo vai produzindo menos insulina, o corpo vai criando uma resistência a essa insulina, até que num determinado momento a pessoa adquire o diabetes. Então, normalmente, é lá para os 40, 50 anos, a pessoa está indo ali no médico e fala assim, nossa, eu nunca tive nada. De repente, eu comecei a envelhecer, apareceu diabetes, apareceu hipertensão. Por quê? Porque são doenças que elas acontecem durante longos e longos anos, elas vão acontecendo aos poucos. A pessoa não percebe isso de uma maneira que cause um mal para ela, mas esse problema ele vai aumentando gradualmente até que chegue um momento que pode ser que a pessoa precise usar medicamentos. E tem uma diferença um pouco básica entre o tratamento do diabetes tipo 1 e do tipo 2. Eu acabei de falar para vocês que no diabetes tipo 1 eu não produzo insulina. Insulina, ó, quase que eu não tenho insulina. Obrigatoriamente, o tratamento para um paciente que é diabético tipo 1, qual que vai ser? Insulina. Como assim, Rodrigo, insulina? Eu vou repor a insulina. Quando o paciente aplica insulina, o que ele está fazendo? Ele está repondo no corpo dele aquele hormônio que deixou de ser produzido. Então, todo paciente que é diabético tipo 1, ele vai tratar com insulina. Agora, se o paciente é diabético tipo 2, como ele ainda produz insulina, e a insulina está um pouco diminuída, ou o receptor está criando ali uma certa resistência,
a gente consegue tratar com medicamentos via oral. Por exemplo, metformina, gliclazida, cada um ali com seu mecanismo de ação, que num outro dia a gente pode estar explicando como é que eles funcionam, como é que eles agem, os efeitos adversos. Mas hoje o foco são as insulinas. Essa live é totalmente para a gente falar das insulinas. Então, como o tratamento para o diabetes pode ter insulina no tipo 2 e no tipo 1, obrigatoriamente ele vai usar a insulina, a gente precisa entender como que a insulina que o nosso corpo produz funciona. Porque aqui eu expliquei como é que ela age na célula, mas tem uma outra coisa importante. Mesmo numa condição de jejum, eu não falei para vocês que nós temos açúcar circulando na corrente sanguínea? Então, mesmo em jejum, nós temos açúcar circulando na corrente sanguínea. E mesmo em jejum, nós também temos um pouquinho de insulina sendo liberada. Olha só como o nosso corpo é inteligente. Quando nós precisamos de menos energia, quando nós temos menos açúcar, o nosso corpo libera bem pouquinho insulina. Ele libera em quantidades mínimas. Agora, após uma refeição, você foi lá, comeu arroz, comeu feijão, comeu macarrão, comeu carne, ainda mais agora, final de ano, ano novo, bicho, todo mundo saiu, comeu doce. O que acontece? Muito açúcar nós estamos ingerindo. E quando nós ingerimos muito açúcar, nós precisamos tirar esse açúcar da corrente sanguínea com mais rapidez. E isso é feito através de uma liberação maior de insulina. Então, quando o nosso corpo não precisa retirar muita muito açúcar, ele libera pouca insulina. Quando o nosso corpo precisa tirar uma quantidade grande de açúcar, por exemplo, após uma refeição, ele libera mais insulina. Então tudo funciona de maneira harmônica, de maneira sincronizada. Por isso que a gente dificilmente tem problemas com a glicemia se a gente não tem nenhum problema de saúde. Então, normalmente, nós não temos ali quadros de hipoglicemia ou hiperglicemia, porque os mecanismos eles se controlam muito bem. Mas como nós já falamos, pode acontecer, em alguns casos, da pessoa ter uma doença, que pode ser uma diminuição da produção da insulina ou uma resistência à insulina. E nesses casos, vai ser necessário fazer o tratamento, que por vezes vai ser a aplicação de insulina. E aí eu tenho mais uma pergunta para vocês. Eu falei aqui para vocês que o nosso corpo libera insulina durante todo o dia. Então, às vezes em quantidade menor e às vezes em quantidade maior. E nós temos dois tipos de insulina que são muito comuns no nosso dia a dia, que são as insulinas NPH e regular. A pergunta que eu tenho para vocês: qual dessas insulinas, NPH ou regular, vocês acham que parece mais com a insulina que o nosso corpo produz? O que vocês acham? Será que o nosso corpo produz uma insulina semelhante à NPH ou é semelhante à insulina regular de ação rápida? Ação rápida ou ação lenta? Coloquem aqui nos comentários que eu quero ver a resposta de vocês e isso vai ser muito importante para a gente entender o próximo passo. Enquanto isso, eu vou dar uma olhadinha aqui nos comentários. Fiquem à vontade para deixar os comentários de vocês, as opiniões de vocês. Eu quero muito saber o que vocês estão achando. Deixa eu dar uma olhadinha aqui nos comentários. Vamos ver quem vai acertar essa ideia. Essa pergunta não é tão fácil não, viu, pessoal? Às vezes vocês acham que a pergunta é fácil, que todo mundo vai acertar. Sueli também tá aí, uma ótima noite. A Sandra tá gostando bastante. A Juliana falou, manda um abraço pra Droga Mix. Um abraço enorme pra Droga Mix. Da onde que é a Droga Mix? Coloca aqui depois, se você puder, de qual estado que é. Graças Barros está aí. Feliz ano novo, Graça.
A Hilda gostou bastante, a Adeli, a Denise também falou que está gostando, o pessoal então está gostando bastante. Agora vamos ver aqui qual que foi a resposta que vocês estão dando. A Everly falou que é NPH, Ediana NPH, Felipe NPH, Sandra NPH, Mari Newton NPH, Graças NPH, o Carlinhos NPH. O Pedro falou, teste do fluxo de Ozempic tem como estar ruim? Eu não me recordo de qual teste é esse. É esse nome mesmo? Teste de fluxo da Ozempic? Me desculpe, mas eu não estou me recordando agora. A Denise falou para eu repetir a pergunta. Eu falei assim, o nosso corpo, ele produz insulina. Essa insulina que o nosso corpo, ela é parecida com a NPH ou com a regular? O que vocês acham? O nosso corpo produz uma insulina de ação rápida ou uma insulina de ação lenta? Foi essa a pergunta. O Bruno Damião falou, sou muito fã sou estudante de farmácia, atuo na área há 10 anos, olha que bacana, e como balconista, ele sonha em ser farmacêutico clínico e seus vídeos me ajudam muito e me inspira muito, ganhei muito conhecimento através de suas lives. Show de bola, muito obrigado pelo comentário, e é só o começo, viu? Eu tô preparando um material para vocês que qualquer farmacêutico vai conseguir elevar ainda mais o nível ali na farmácia como farmacêutico ou farmacêutica clínica. Tem muita surpresa boa para vocês aí esse ano, então continuem olhando o material, continuem vendo as lives, que é coisa boa que eu tenho aqui para vocês. 2021 vai chegar com tudo, pessoal. Então vamos lá, ou todo mundo acertou ou todo mundo errou. Então vamos já dar a resposta e, nesse caso, todos vocês acabaram errando. Então talvez tenha sido uma pegadinha. Vocês falaram, pô, deve ser a NPH, porque é uma insulina mais lenta, que é liberada aos pouquinhos. Na verdade, a insulina que o nosso corpo produz, ela é parecida ali com a insulina regular. Ou ao contrário, né? O nosso corpo produz uma insulina que a indústria produziu a insulina regular para tentar, vamos dizer, imitar. Mas você deve estar pensando, Rodrigo, mas a regular não diminui muito rápido, não poderia ser perigoso? Nem tanto, sabe por quê? Uma coisa é eu aplicar insulina de fora, outra coisa é o meu corpo produzir de acordo com a necessidade. Existem vários hormônios que estão ali trabalhando, não tem só a insulina. A insulina tira o açúcar do sangue, mas a gente tem um glucagon que faz o contrário, a gente tem a adrenalina, a gente tem um cortisol, então existe um equilíbrio no nosso corpo. E imagina, se o nosso corpo liberasse a insulina e ela demorasse muito para agir, o nosso corpo precisa agir com pressa, com velocidade, então a insulina que o nosso corpo produz, ela é um pouco mais rápida mesmo. Então ela tem essa capacidade de diminuir. Agora a grande diferença é que o nosso corpo consegue regular as quantidades que são liberadas de insulina. Porque existem vários hormônios, existem vários neurotransmissores, várias substâncias que fazem esse ajuste. É um ajuste assim, pessoal, muito fino no nosso corpo, para nada dar errado. Agora, quando a gente vai e aplica, a gente não está considerando se a pessoa se alimentou, se a pessoa está em estresse, se a pessoa dormiu bem, quais são os hormônios que estão ali interagindo naquele momento. A gente simplesmente está jogando insulina para dentro. Então, um dos principais efeitos adversos e das preocupações que nós temos que ter com os nossos pacientes que fazem o uso de insulina é em relação à hipoglicemia, que seria o quê? Diminuir demais o açúcar na corrente sanguínea. Aqui eu não falei para vocês que uma vez que a insulina se liga no seu receptor, ela vai facilitar a captação de glicose pela nossa célula. Se por um acaso eu tiver um certo excesso de insulina, imagine que tem várias células e todas estão sendo ativadas. O que vai acontecer? O açúcar vai começar a ser captado. Capta. Pode chegar uma hora que esse açúcar fique tão baixo que a pessoa passa mal, que é a hipoglicemia. E a hipoglicemia ela é até mais grave do que a hiperglicemia. Porque a hipoglicemia é uma situação de emergência, você tem que resolver ali na hora. Porque o nosso corpo precisa de energia. Então se o açúcar diminui demais,
alguns locais, principalmente o cérebro, ele pode ficar sem açúcar. Imagina você ficar sem açúcar. Não dá, é energia. Então o açúcar nunca pode diminuir demais. Ele tem que sempre estar naquela faixa que a gente falou, de 70 a 100. Então, quando o paciente usa insulina, corre-se o risco dessa insulina, desse açúcar, diminuir demais. Então esse é o principal cuidado que a gente tem que ter. E já eu vou estar falando para vocês o que a gente tem que orientar os nossos pacientes para que isso não aconteça. Mas por hora, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu falei para vocês que a insulina é uma formação, ela é formada, né, por 51 aminoácidos. Essa sequência de aminoácidos vai formar a insulina. O que a indústria farmacêutica fez? Bem, a gente sabe que a insulina ela é necessária praticamente durante todo o dia. Que nem eu falei para vocês, a gente libera insulina, durante todo o dia a gente libera insulina. E libera mais durante as refeições. Agora, se a insulina que a gente produz, que foi feita pela indústria, que foi a regular, que ela age rápido. Põe aqui. Deixa eu só virar aqui um pouquinho para vocês. Aqui eu coloquei um gráfico para ficar um pouquinho mais fácil. Aqui eu tenho a insulina regular. Como é que ela age? Ela tem um pico muito rápido e ela é eliminada, vamos dizer, rápido do nosso corpo. Então assim, ela tem um início de ação lá para 30 minutos, um pico aqui mais ou menos e depois ela é eliminada, mais ou menos ali umas 6 horas, ela é eliminada, 6, 8 horas. Ou seja, ela tem um início de ação rápido e é eliminada rápido. Essa foi a insulina que foi criada, que a gente fez imitando a insulina no nosso corpo. Só que a gente sabe que a pessoa vai precisar de insulina durante todo o dia. Não adianta só ser na hora que ela aplicou. Então, qual que é um problema da insulina regular, essa vermelha aqui? O paciente vai ter que aplicar várias vezes ao dia. Então, ele vai ter que tomar uma aqui, depois tomar uma aqui, depois tomar uma aqui. E ficar se furando a todo momento não é legal. Isso diminui a adesão ao tratamento. Sem contar que pode ocorrer um risco de hipoglicemia. Então, quando você pega essa molécula de insulina e você adiciona ela a protamina, você faz uma alteração nela, o que acontece? A farmacocinética, aí entra uma parte que nós farmacêuticos podemos falar com muita propriedade. A farmacocinética, ela vai influenciar na ação dessa insulina. Como assim influenciar, Rodrigo? Tem pessoas que acham que a insulina NPH e a regular, elas são totalmente diferentes. É como se fossem, sei lá, 2 fármacos diferentes. O que eu quero passar para vocês é que a insulina, a ação da insulina é a mesma. O que vai mudar são essas alterações farmacocinéticas. Por exemplo, o que a insulina NPH tem de diferente da regular? A NPH, por ela ter uma constituição diferente, eles adicionaram a protamina nela, na hora dela ser absorvida, ela não é absorvida aqui tão rápido. Eu não disse para vocês que a regular, essa vermelha aqui, ela é absorvida bem rapidamente, ela tem um início em 30 minutos? A NPH não. A NPH ela vai ter um início mais lento. O início dela vai ser bem mais lento, porém, ela vai ter uma constância. Então, imagina o seguinte, o paciente tomou lá a insulina. A insulina, ela vai estar aqui no subcutâneo, onde foi feita a aplicação. Ao invés dela ser liberada bem rapidamente e ter uma ação rápida, ela vai ter uma liberação mais lenta, porém mais prolongada. Então, essa é a diferença entre a insulina NPH e a insulina regular. Lembrando que a ação, volta aqui rapidinho. A ação é a mesma, só que a depender da quantidade de insulina que a gente tem no corpo, a resposta muda, mesmo sendo o mesmo efeito na célula. Por quê? A resposta depende da dose. Quanto maior a dosagem, mais rápido vai ser essa retirada de açúcar. Então aí a gente já tem as indicações dessas insulinas. Por exemplo, a NPH, ela não tem aqui uma meia-vida, aqui um tempo de ação longo. Então, em geral, a NPH ela pode ser usada para imitar a
aquela insulina que eu falei para vocês que o nosso corpo libera durante todo o dia, porque o nosso corpo libera insulina durante todo o dia. E a regular, a gente vai usar ela para imitar a insulina que é liberada após uma refeição. Então o que a gente vai observar? Que muitas vezes os médicos vão associar, o paciente vai tomar a insulina NPH 1 ou 2 vezes ao dia, até 3 vezes ao dia ela pode ser indicada, e a regular ela vai ser indicada para ser tomada nas refeições. E aí eu já tenho mais uma pergunta para vocês. Insulina regular, ela demora 30 minutos para começar a agir. Vocês acham que ela tem que ser tomada antes ou após as refeições? Vamos lá, coloquem aqui nos comentários, que enquanto vocês vão colocando aqui nos comentários, eu vou beber mais um pouquinho de água e vou dar uma olhada aqui nos comentários. Então, para pensar um pouquinho. Tá, a insulina demora 30 minutos para começar a agir. Será que é mais vantagem eu tomar ela antes da refeição ou após a refeição? Vamos ver se agora vocês acertam. A pegadinha lá da NPH regular, todo mundo caiu. A Gisele falou que é antes. A Juliana também falou que é antes. Vamos ver agora o pessoal se não ficou com medo de errar porque errou a última vez. Não tenham medo, a gente vai aprender juntos. Podem colocar nos comentários de vocês. É assim que a gente aprende. Então vão participando bastante. O Cleiton falou, manda um abraço para a PI SP, curso farmácia há 3 anos. Sou muito seu fã. Então um abraço para a PI SP. Eu também sou de SP, no momento estou em Minas Gerais, na NUC, e SP eu tenho um carinho enorme, a cidade que eu vivi a vida inteira. Então um grande abraço aí para a API SP e também aí no seu curso onde você faz farmácia. Um abraço para todos vocês. O Benedito chegou aí, Lavanderia Laís, uma ótima noite. O Gilson também chegou. Agora as respostas, né? Gisele falou que era antes, a Juliana antes, Carlinhos antes, Celeste antes, Fabi antes, o Bruno Damião falou que é antes, a Betânia falou depois, Hadley falou que é antes, Felipe Gaspar antes. Então todo mundo falando que, a maioria falando que é antes. Pode ser que todos tenham errado, viu? A Evelyn falou, geralmente é após as refeições, mas quando a glicemia está muito alterada, o médico pode pedir para aplicar quando chega a refeição. Então vamos lá. Antes ou após as refeições? Insulina regular. Regular, o ideal, é claro assim, pode variar, tá pessoal? Se o paciente não tomar necessariamente nessa ordem, não é que vai fazer mal, que não vai ter efeito. Mas o mais indicado é que a regular seja tomada 30 minutos antes da refeição. Por que 30 minutos antes da refeição? Porque ó, eu apliquei a insulina. Deixa eu pegar aqui alguma coisa para mim, tá? Eu peguei e apliquei a insulina. Essa insulina ela não vai agir na hora, ela vai demorar 30 minutos para começar a fazer ação. Se eu aplico 30 minutos antes da refeição, quando eu for me alimentar, então eu comi. Vou comer aqui meu pedacinho, ó. Muito bom. Eu comi. Vai gerar açúcar. Esse açúcar, quando ele chegar na corrente sanguínea, vai ser ao mesmo tempo que vai ter a liberação da insulina. Por quê? Porque eu tomei a insulina 30 minutos antes. Porque se eu deixar para tomar insulina na hora que eu fizer a refeição, não é que vai ser o fim do mundo. Mas se eu tomar insulina na hora que eu fiz a refeição, até essa insulina chegar aqui para agir, às vezes já não deu tempo necessário. Porque vai ter um excesso de açúcar aqui no corpo que precisa ser reduzido. Então o ideal da insulina regular é que ela seja tomada ali uns 30 minutos antes da refeição.
Então, uma indicação que a gente pode estar fazendo com os nossos pacientes, porque às vezes o paciente chega na farmácia e pergunta: você está tomando insulina? Ah, tô. Como é que você toma? Ah, eu tomo depois da refeição. Então, tem muita gente que toma após as refeições. Aí você pode falar: olha, se você conseguir tomar 30 minutos antes, você vai ter um resultado melhor. E por que vai ser um resultado melhor? Porque no momento que tiver açúcar na corrente sanguínea, a gente também vai ter insulina. Então, evita com que tenha aquele pico, porque às vezes o paciente vai medir a glicose dele, um exemplo, deu 200, 300, se eu já tenho insulina aqui, não vai dar tempo de subir tanto a quantidade, porque à medida que o açúcar chega, ele já é captado pelas nossas células, porque eu tenho a insulina que eu fiz a aplicação. Então isso para a insulina regular, que é aquela insulina que tem uma ação mais rápida. Mas, como eu falei para vocês, a gente também tem a insulina NPH. E daí a insulina NPH, essa já não tem tanto problema de ser 30 minutos antes, depois. Por quê? Porque a ação dela é longa. E, inclusive, é interessante quando a gente olha os protocolos, o mais comum é que a insulina NPH seja iniciada à noite. Então, se a gente for ver os protocolos, quando o paciente vai iniciar a insulinoterapia, desde que não seja diabetes tipo 1, né, ou diabetes tipo 2, porque o médico pode escolher: posso tomar de manhã, no almoço ou na janta, um exemplo. Mas daí os estudos dizem que o mais indicado é que você inicie a insulina com uma dose noturna. E por que você inicia com uma dose noturna? Porque você tomando a insulina de noite, ela vai ter ação ali no período da manhã. Então, sempre que é feito a aplicação da insulina no horário anterior, ela vai estar agindo no próximo horário. E durante a manhã a gente também tem a liberação de hormônios, como cortisol e tudo mais. Então é importante que a gente já tenha essa proteção. E daí, à medida que o médico vai avaliando, ele pode aumentar a quantidade de insulina. Então o paciente vai tomar insulina e pega à noite. Daí ele está indo no médico e não está tendo resultado. O que o médico faz? Põe insulina de manhã também. Por quê? Porque você vai ter duas curvas. A hora que essa daqui está abaixando, chega a outra e aumenta. Então vai ter uma quantidade maior de insulina no corpo, a gente vai eliminar e retirar mais açúcar da corrente sanguínea. Então, em alguns pacientes pode ser vantagem. As principais insulinas que todo farmacêutico precisa saber quais são, pessoal. Isso daqui é uma metodologia de estudo que eu faço. NPH e regular. Isso todo mundo tem que saber. As outras, vocês não são obrigados a ficar decorando. Vocês podem fazer uma colinha. Por quê? Porque quando vocês forem estudar, deem preferência para estudar aquilo que mais tem quantidade, aquilo que é mais real na sua vivência. Não adianta vocês querem ficar decorando o nome de tudo que é insulina. Eu vou decorar, eu preciso saber. Se isso não tem tanta frequência no seu dia a dia, é capaz que vocês esqueçam. Então, o que vocês precisam saber? Vocês precisam ter um conhecimento. Tudo isso que a gente está falando para vocês aqui hoje é uma questão de conhecimento. Vocês podem usar esse conhecimento no dia a dia de vocês e adaptar. Agora, questões de decorar, se você quiser decorar, tudo bem, mas se não é uma prática diária, é muito melhor você ter o conhecimento do que ficar decorando. Então aqui eu vou explicar as outras insulinas para vocês, mas não fiquem assim: eu tenho que decorar. Não, faz uma colinha para vocês, faz um resuminho. Põe o nome das insulinas, o tempo de início, o tempo que elas vão ser eliminadas do nosso corpo. Isso é mais importante do que ficar decorando. Daí à medida, suponhamos que na sua unidade, no seu local de trabalho, você tem muita receita, você tem muitas intervenções com um tipo específico de insulina, aí seria interessante você decorar para que ela serve no início. Se não, se preocupem com essas duas principalmente, NPH e regular. Regular, início de ação, 30 minutos, o início rápido. Eliminação, também é rápida. Tem um pico, então é importante, então ela tem maior risco de causar hipoglicemia. Essa é a característica da insulina regular. A insulina NPH tem um início de ação mais lento, o pico é mais baixo, porém ela tem uma ação mais prolongada. Essa é a base que a gente tem que saber das insulinas. Agora eu vou estar falando das outras insulinas. Mesmo uma insulina regular sendo muito boa,
ela tendo um início de ação rápido e uma meia-vida ela é eliminada rapidamente, dá para melhorar. Por quê? Ela, para ser eliminada, ela demora ali umas 6 horas mais ou menos, ela demora uns 30 minutos para agir. Agora, se eu fizer uma alteração aqui nesses aminoácidos, eu não vou ficar entrando em detalhes de quais aminoácidos, mas só para vocês terem um entendimento, conforme eu troco aminoácidos, eu faço mudanças nessa molécula aqui, mudança aqui nessa proteína através da alteração desses aminoácidos, eu modifico a farmacocinética. E o que é a farmacocinética? É o que o corpo vai fazer com aquele medicamento. Então, essa mesma insulina, porém com algumas modificações, eu altero o perfil dela. No caso, eu até já anotei aqui, ó, a glulisina, alispro e asparte, elas são chamadas de ultra rápidas. O que elas vão fazer? Elas são muito parecidas com a regular, porém, ó, elas começam a agir mais rápido ainda. Se essa daqui demorava 30 minutos, a regular, a ultra rápida demora uns 10 minutos só para agir. Ou seja, ela é muito rápida. Demora uns 10 minutos para agir. Ela tem um pico um pouco mais alto do que a regular, ou seja, a dosagem dela vai conseguir reduzir ainda mais a glicemia e ela é eliminada mais rapidamente, que é uma vantagem também, porque é isso que a gente quer dessa insulina, que ela tem uma ação muito rápida e que ela não fique muito tempo no corpo, porque quanto mais tempo ela fica, mais ela pode causar hipoglicemia. A gente precisa o quê? Que ela diminua a glicemia num horário específico, ou seja, após uma refeição. Então o paciente fez a refeição, ele usou a ultra rápida, o que vai acontecer? Abaixar muito rapidamente a glicemia. E de uma maneira mais rápida, ela não fica tanto tempo no corpo. Então essas são as insulinas ultra rápidas. Então, dependendo de onde vocês estiverem estudando, vocês vão ver que tem insulina ultra rápida e a regular, muitas vezes, ela é chamada de insulina rápida. Ou eles podem colocar tudo junto como insulinas rápidas, mas tem essa diferenciação. Tem as ultras rápidas e as rápidas. E daí você fala, ah, Rodrigo, já que a gente tem melhoria na insulina de ação rápida, será que a gente também não tem melhoria na insulina de ação prolongada? Claro que sim! Exatamente o que você está pensando, você está correto. Então, se eu tenho insulina NPH que tem uma ação prolongada, imagina o seguinte, mesmo a NPH tendo uma ação prolongada, ela ainda forma um pouco de pico. Não é tão grande quanto a regular, não é tão grande quanto as rápidas, mas ela forma um certo pico. E o problema desses picos é que nesses momentos de pico pode dar hipoglicemia. Então o que a indústria fez? Criou insulinas que também são prolongadas, porém elas não formam picos, elas são muito mais constantes, ou seja, elas são mais seguras para o paciente. Rodrigo, quais são os nomes dessas insulinas? Vamos lá, nós temos glargina, detemir e a Tresiba. Essas três insulinas que fazem essa ação mais prolongadas e evitando picos. E só um detalhe, essas insulinas, como elas têm uma ação mais longa, ali próximo de 24 horas, a Tresiba, ela até passa um pouco das 24 horas, normalmente elas podem ser usadas 2 vezes ao dia, então tem essa vantagem, porque a NPH, dependendo do paciente, ele vai usar 3 vezes ao dia. Essas aqui, em geral, elas são usadas 1 ou 2 vezes ao dia. E a Tresiba, que é aquela que tem ação mais longa, ela é recomendada apenas 1 vez ao dia. E é muita vantagem. Por quê? Se eu vou evitar de ficar furando o paciente, ele vai ter mais adesão. E se ele tem mais adesão, mais resultado. E ele tendo mais resultado, ele vai ter menos problemas de risco cardiovascular, menos problemas decorrentes do diabetes descompensado, que a gente sabe quais são os problemas, né? Problemas renais, problemas na retina, problemas ali na microcirculação. E tudo isso é muito importante. Então é isso que a gente tem que orientar os pacientes em relação os picos que o medicamento vai ter em relação a esse efeito prolongado para estar orientando ele no nosso dia a dia.
E em relação ao principal efeito adverso das insulinas, que é de fato a hipoglicemia, o que o farmacêutico pode e deve orientar para os seus pacientes? É muito importante que os pacientes evitem períodos de jejum prolongado. Vamos voltar para cá. A gente não falou que a insulina ela vai facilitar a entrada do açúcar dentro da célula? Então ela vai entrando. Mesmo que o paciente não esteja se alimentando, a gente ainda tem um pouco de açúcar aqui na célula. Só que, como ele está aplicando insulina, esse açúcar tende a entrar na célula. E se o paciente fica muito tempo em jejum, o que vai acontecer com ele? Hipoglicemia. E é um cuidado especial que a gente tem que ter, principalmente com os idosos. Porque os idosos, quando chegam de noite e eles fazem uso de insulina, alguns são assim, eu vou fazer uma dieta leve, à noite eles não têm muito apetite, eles tomam um chá, eles comem um pãozinho, uma coisa tão leve que eles podem vir a ter hipoglicemia. Por isso da importância também do automonitoramento. Tem muitos locais que até entrega o aparelho para o paciente fazer o automonitoramento. E o que é o automonitoramento? O paciente vai fazer um furinho no dedo, então tem a maquininha, ele vem fura, e ele coloca no medidor de glicemia que vai ver como que está a glicemia desse paciente. Então se ela estiver muito baixa, a gente consegue verificar de imediato. Então é importante o paciente fazer esse autocontrole. E quando o paciente for na drogaria, ou quando ele for ali no hospital ou na UBS, a gente pode, em muitos casos, solicitar o exame do teste para glicemia. Então a gente pode fazer esse monitoramento. E a gente também pode pedir para ele trazer para a gente os resultados desse monitoramento que muitas vezes ele faz em casa. Por quê? Porque a partir dos valores, se está muito baixo, se está muito alto, a gente vai fazer as orientações em relação ao uso dos medicamentos e em relação à alimentação. E aqui vai uma coisa muito importante que a gente tem que tomar um cuidado. O paciente que faz uso de insulinas, normalmente eles fazem alterações por conta própria da quantidade que eles vão aplicar a insulina. Então é mais ou menos assim: eu acho que hoje a minha glicemia está muito baixa, eu não vou aplicar. Então eles vão mudando. Então o médico pede uma certa quantidade de unidades para serem aplicadas e o paciente vai alterando por conta própria. E é por causa disso que normalmente ele não consegue controlar a glicemia. Por quê? A gente precisa encontrar uma dose ideal para ele, juntamente com uma alimentação adequada, e monitorar esse paciente. Agora, se toda hora ele faz alteração na quantidade que ele aplica, ou até mesmo na alimentação, é muito difícil controlar. E daí vira aquela bola de neve. Aquele paciente começa aplicando 5 unidades, daqui a pouco 10, daqui a pouco 20, daqui a pouco ele não está nem aí, e daí vira normal. Aquele paciente chega assim para você: tá 200 e pouco a minha insulina, tá normal, isso daí eu já acostumei. Não, 200, isso daí é todo dia, isso daí é o meu normal. E não é. E olha só o papel que o farmacêutico tem, porque o paciente, ele passa em geral com o médico uma vez ao ano. E o médico, por mais que ele se esforce, ele muitas vezes não consegue pegar esses detalhes. E sabe quem que vai pegar esses detalhes e vai fazer a diferença na vida dos pacientes? O farmacêutico, ali no dia a dia, na orientação, vendo o que está acontecendo com ele. Mas a gente precisa ter um entendimento que não basta a gente apenas dispensar o medicamento. A gente precisa monitorar, a gente precisa estar próximo com esses pacientes. Por quê? Porque o paciente, ele precisa de profissionais que os acompanhem. Se a gente apenas faz orientações, o paciente nunca vai ter uma visão nossa de que nós somos profissionais da saúde. Como assim, Rodrigo? O paciente, ele acha mais importante aquele profissional que se responsabiliza pelo resultado do que aquele profissional que orienta. Não é que a orientação não seja importante, mas agora aqui nós estamos falando de resultado. Nós não estamos mais falando apenas de moléculas ou de medicamentos. Agora aqui, esse conhecimento aqui que eu passei para vocês, ele precisa ser aplicável para as pessoas. Ele precisa ser aplicável ao resultado. Porque o que realmente vai fazer a diferença na vida das pessoas são os resultados. É elas evitarem de ter problemas renais,
elas não terem complicações na visão, e é isso que o farmacêutico vai fazer. E aí entra uma sacada maravilhosa. Quando você consegue que o paciente tenha resultados, aquele paciente passa a te ver como referência. Eu vou falar isso de novo. Quando você começa a ter resultados com o paciente, aquele paciente passa a te ver como referência. É aquele paciente que vai ir na farmácia apenas para te procurar. É aquele paciente que vai fazer um boca a boca e vai falar bem do seu trabalho. Então aí a gente já muda aquela percepção que os pacientes têm. Ah, o farmacêutico, ele entrega medicamento, ele faz dispensação, eles não valorizam em geral essas atividades do farmacêutico, embora elas sejam muito importantes. Mas quando a gente começa a mudar o foco para o paciente, começa a pensar mais em resultado, quando a gente gera valor para o próximo, a gente também é valorizado. E é isso que a gente precisa, uma classe farmacêutica valorizada, uma classe farmacêutica que faça a diferença na vida das pessoas. E para isso, o conhecimento é necessário. Só que, sobretudo, a gente precisa ter um entendimento que nós precisamos gerar valor para as pessoas. Até me empolguei agora, pessoal. A gente precisa gerar valor para as pessoas. Então, quando nós formos fazer essas atividades, a gente pode sim mudar e melhorar muito a vida dos nossos pacientes e com certeza a gente também vai ser beneficiado, porque um profissional que consegue tantos resultados e que faz a diferença na vida das pessoas, logo ele também passa a ser mais valorizado pela equipe, mais valorizado pelo paciente. E eu sei que assim como vocês, que são farmacêuticos, são balconistas, estamos aí juntos, esse é o nosso objetivo principal, né? Então é muito gratificante quando a gente consegue estas coisas. Vão colocando aqui nos comentários o que vocês estão achando, eu vou dar uma olhadinha aqui no que vocês estão falando aqui, responder algumas coisas, e nós já estamos encerrando aqui a nossa live. Eu vou só fazer algumas últimas considerações para vocês. Que eu vou dar uma olhadinha aqui. Subir. Estou olhando aqui pelo notebook. Vamos ver. Não, isso aqui foi antes. A Isabelle gostou muito da explicação, a Gisele também. Betânia falou que adorou a explicação. Juliana, a minha mulher também está aqui presente. A Laís, minha assistente maravilhosa. O Felipe falou, na UBS em que trabalho, eu não deixo meus pacientes ir ao médico uma vez ao ano. Quando a receita dele está para vencer, eu já sinalizo que o mesmo precisa ir visitar o médico para refazer os exames e verificar se precisa de alguma alteração nos medicamentos. Perfeito, Felipe. Excelente sua conduta. A gente precisa sempre reforçar com os pacientes a necessidade do acompanhamento. Muito bacana aí. E a Juliana falou aí que nós realmente precisamos ser mais valorizados e fazer aqui no sentido da diferença para os nossos pacientes. Então, muito bacana, né, pessoal? E o que eu estava falando já para finalizar, a live, eu vou deixar ela salva para vocês. Eu gosto de deixar todas as lives salvas, por quê? Porque depois, quem for entrando vai assistindo a live também. Então, o comentário que vocês deixarem agora vai ficar salvo. E daí a pessoa vai ser, pô, será que a live foi boa? Será que a live não foi boa? E eles vão ver principalmente o comentário de vocês que colocarem aqui por último. Então, coloquem aqui o que vocês acharam da live. Vocês gostaram, vocês não gostaram? Foi a primeira live do ano. Uma live que eu estou muito feliz em fazer ela, porque 2021 está aí e é um ano de... Sempre que começa um ano novo, a gente tem expectativas boas, né, pessoal? Expectativa de um ano melhor, de um ano com mais perspectiva, e é muito legal essa questão. E eu tô com várias perspectivas boas, eu vou até falar uma para vocês aqui agora. Eu vou estar lançando na semana que vem um e-book gratuito. Eu fiz um levantamento aí de alguns posts que o pessoal mais gostou aqui na página, algumas recomendações que eu acho que são muito importantes para o dia a dia do farmacêutico e da farmacêutica clínica. E eu vou estar disponibilizando gratuitamente para todos vocês essa semana, tá bem bacana.
E uma outra coisa que me pediram também, que eu vou estar fazendo, eu vou estar mandando para vocês muitos dos meus posts, porque o pessoal gosta dos posts que eu coloco também na página. Eu vou estar mandando para quem tiver cadastrado por e-mail, eu vou fazer um PDF desses posts para vocês poderem salvar com vocês e verem quando precisarem, fazer treinamentos com a equipe de vocês. Então vai ficar um material salvo em PDF e eu vou estar enviando para todos vocês, e mais o e-book gratuito. Agora, essa semana, eu já vou estar disponibilizando para todos vocês. Está bem legal, tem bastante coisa e eu estou muito feliz com isso. Tem mais coisa aí que eu vou estar divulgando para vocês aí durante as semanas, né? Então, muito show de bola. Eu quero agradecer a cada um de vocês aí, porque deu um certo trabalho para fazer, mas eu acho que vai valer a pena. Também a questão de enviar os PDFs para vocês. Muitas pessoas pediram e eu vou estar enviando agora os materiais em PDF para vocês. Se vocês quiserem fazer uma pastinha e salvando, porque a gente precisa cada vez mais melhorar essa questão, a gente cada vez mais agregarmos conhecimento e aprendermos juntos, né, pessoal? Isso aqui é tão legal e é tão fantástico. Deixa eu só ver aqui o que vocês colocaram aqui da live. Vamos subir aqui um pouquinho. A Juliana gostou bastante da live. A Denise falou que aprendeu bastante. Obrigado. A Maria Sônia falou que foi maravilhosa. A Juliana gostou aí das novidades. E tem mais coisa, viu? Fiquem de olho aqui na página. A Fabi falou que gostou bastante. Muito obrigado, Fabi. O Felipe falou que gostou muito aí da live. Eu falei que você ia gostar. Ele falou, eu quero assistir essa live. Que legal. E muito legal saber que você é aí de Manaus aí. Muito bacana. Isso daí eu não sabia ainda. O Carlinhos também sempre presente, gostou bastante. A Belanop falou, boa frase, não basta dispensar, o importante é resultado. Concordo. Obrigado por ter passado o seu conhecimento para nós. Muito obrigado aí por sua contribuição aí, pelo carinho. A dona Elza gostou bastante. Minha sogra aí presente. Olha que chique que eu tô, hein? Minha sogra online aqui assistindo a live. Minha mãe também estava aqui. A Joana foi... a esposa dela foi um paciente meu. Então é uma família que eu tenho um carinho enorme. Que inclusive tiveram algumas questões de diabetes que a gente tratou junto aí. Então muito legal aí ter vocês aqui na live. A Juliana falou que as explicações estão ajudando bastante. O Radley falou que vale muito a pena assistir a live. O Felipe também falou que foi muito boas as informações. A Iris falando que foi um presente de 2021. Só que é só o começo, viu? Porque tem tanta coisa boa que eu estou preparando para vocês. Então fiquem aí atentos na página. O Bruno também está falando que está super ansioso para utilizar os materiais. Verônica gostou, então pessoal, todo mundo gostando. Deixa eu ver aqui. A Juliana falou, assistindo aqui de Belém, então um abraço para Belém, que bacana. A Maria Sônia falou, nossa, você vai fazer isso mesmo? Você é um anjo mesmo. De já, obrigada por esses PDFs. Vou fazer assim, só fiquem atentos. Eu não sei, eu tava querendo lançar na segunda. Eu não sei se eu consigo lançar na segunda, mas fiquem de olho, porque eu vou pedir para vocês cadastrarem um e-mail. E daí toda semana, conforme eu for fazendo os materiais, eu mando em PDF para vocês. Então vai ficar salvo aí, vai ficar bem mais fácil. Tinha bastante gente pedindo isso já. A Betânia falou, já passou o e-mail dela. Só que eu vou precisar que vocês... A Betânia é esperta. A Betânia, fazer assim, ó. Eu vou mandar para vocês o link, daí vocês têm que se cadastrar. Daí eu vou estar mandando toda semana, só que eu não vou mandar só isso. Eu vou mandar um e-book gratuito para vocês também, caprichado, com foto. Tá bem bonito, tem bastante coisa legal ali para vocês, tá? Mas daí a gente cadastra. Se você não conseguir qualquer coisa, você me chama, tá? Mas daí vai ser direto pelo... Vai ter um site certinho, né? Então eu tô ficando chique, né, pessoal? Até fazer um site aí para colocar o e-book para vocês.
Falei, 2020 é um ano da conquista e eu quero ajudar vocês também a terem mais conquista no dia a dia, mais sucesso aí no trabalho de vocês. Eu quero que Deus abençoe grandemente a vida de vocês e eu quero poder ajudar e fazer parte aí do sucesso e da carreira de vocês. Porque da mesma forma que vocês estão abençoando a minha vida, eu quero também de alguma forma abençoar a vida de vocês, trazer bastante conteúdo, bastante coisa bacana. Então fiquem bem animados que vai ter muita coisa boa. Essa aulinha aqui que eu trouxe para vocês é só uma parte de tantas outras coisas boas que eu vou estar trazendo aí para vocês. Vamos ver aqui. O Bruno falou, como serão enviados os materiais? Eles vão ser enviados todos por e-mail. Então toda semana eu vou estar mandando um PDF bem bonito, organizado para vocês. Se vocês até quiserem fazer uma pastinha com várias recomendações, só que daí vai precisar cadastrar no site, tá? Não adianta colocar aqui o e-mail agora. Felipe, um grande abraço para você, a gente vai se falando também. A Daniela gostou bastante, o pessoal gostando aí da questão que vai ter o PDF. A Betânia falou, só não assisto quando estou no trabalho à noite. Então que bom que você pode estar aqui hoje junto com a gente, nos prestigiando. Sua presença foi maravilhosa, você agregou muito aqui a nossa live. Minha extrema gratidão, eu sei o quanto que é difícil trabalhar e a gente arrumar um tempo ainda para estudar. Ainda mais no primeiro dia do ano, a gente aqui passamos de 50 pessoas assistindo a live, agora estamos com 30 pessoas. Então o que mostra o quanto que nós queremos crescer e aprender para nós sermos profissionais cada vez melhores. A Glória falou, vai mandar o link por onde? Eu vou mandar aqui pela minha página mesmo, então vocês fiquem de olho aqui na página. Então vou fazer uma divulgação ainda, tá? A Fabi também falou que vai ajudar bastante. Depois a gente tem que ter aquela conversa, Fabi. A Fabi que está querendo algumas mudanças aí na carreira, então eu quero participar aí, te ajudar em tudo que for possível e eu tenho certeza que 2021 vai ser um ano maravilhoso para você. O Tarik falou muito bom, que gostou bastante. A Luciana falou, essa live eu indico, prescrevo e assino mais embaixo. Muito obrigado. A Glória gostou bastante também. A Sônia falou, boa noite, não consegui acompanhar direito a live, vou assistir depois, mas sou sua fã. Fique à vontade, a live vai ficar salva e eu vou tentar colocar ela... Não, eu vou colocar ela, que eu demoro um pouco, mas vou colocar ela no YouTube também. Então, a Evelyn perguntou se eu vou mandar o site. Eu vou mandar sim, então fiquem de olho aqui na página. Pessoal, uma ótima noite. Eu estou muito feliz aí com tantas novidades, com tantas coisas boas, pelo carinho que vocês mandam para mim. Eu nunca imaginei um dia que algumas pessoas poderiam dizer que são minhas fãs. Isso é um carinho tão gostoso, tão bom, que é o mínimo que eu posso fazer, trazer um melhor material para vocês e ajudar vocês cada vez mais e me dedicar 10, 20, 30 vezes mais. Então, podem contar comigo para o que vocês precisarem. Vamos começar esse 2021 de uma maneira diferente, de uma maneira que a gente vai conseguir realmente mais resultados. Então, desejar para vocês um início de ano maravilhoso para todos vocês, um excelente final de semana. Acompanhe aqui a página que eu falei que vai ter bastante novidade. Fique com Deus e muito obrigado. Até mais.